Jesus, amém? Podem tomar os vossos assentos, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos que estão com as vossas Bíblias, abram em Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a diaconisa Carmen, a diaconisa Isabel. Foram pegas de surpresa hoje, mas não recuaram. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim, irmãos, a obra de Deus às vezes acontece os imprevistos e a gente vai lá e faz. Glória a Deus. Igual lembrando a diaconisa Carmen, lá na casa de recuperação, ela falou: quem vai louvar de vocês? Ela já levantou primeiro e foi lá e louvou. Eu falei: rapaz, tem que ser assim mesmo. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39. Lembrando que nós estamos numa série de parábolas, de exposição de parábolas, a qual nós trazemos a explicação de cada parábola, né? E nós chegamos nessa acerca do jejum. Disseram-lhe então eles: por que jejuam? Jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E eles lhe disse: podei vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o cozer em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e se entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Glória a Deus. Primeira, para nós compreendermos principalmente uma parábola, nós temos que entender, seguir aquela regrinha: quem está falando, para quem está falando e por que está falando. Sempre que os irmãos não entenderem quem está falando, volte um versículo. Não entendeu ainda? Volte mais um. No versículo 33 está dizendo: disseram-lhe então eles quem? Vamos para o 32. Eu não vim chamar os justos. Não está falando ainda. 31. E Jesus respondeu e disse-lhe: não entenderam ainda? Versículo 30. E os escribas deles. Então nós entendemos que disseram-lhe quem? Os escribas estavam fazendo essa pergunta para Jesus ali. Ele falando: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então os fariseus estavam fazendo essa pergunta para o Senhor Jesus ali: por que os seus discípulos não jejuavam ali, e os discípulos de João jejuavam, e os discípulos dos fariseus, dos saduceus ali, e dos mestres daquela época, todos eles jejuavam e também oravam. E Jesus ali, ele começa a falar que não pode ali, no versículo 35, 34, e ele diz: podei vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Aqui o Senhor, ele usou uma pequena comparação de por que os discípulos ali não estavam jejuando. Inicialmente ele fala acerca do casamento. Podem ali os filhos jejuar, os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus usou a comparação ali do casamento judaico, que demorava ali, era uma festa de 7 dias, e ali o Senhor falou que não pode ali alguém jejuar enquanto está tendo ali as bodas, a festa de casamento. Jesus estava falando: os filhos, os discípulos não podem jejuar enquanto eu estou aqui. Jesus estava mostrando que ele era o noivo, ele era aquele quem viria, ele era o Messias. Então não necessitavam deles jejuar enquanto Jesus
estivesse ali com a sua presença física. Lembrando que hoje Jesus ele está entre nós com a presença espiritual. Ele não está com a sua presença física ali em carne e osso. Então o Senhor falou que enquanto ali o noivo estivesse ali, os filhos não precisavam jejuar. No versículo 35 ele diz: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. O Senhor ali continua dizendo que naquele dia que ele fosse ali morto, que ele ressuscitasse dentre os mortos e ele assumisse ali a direita do trono de Deus ali, nós teríamos que jejuar, os seus discípulos teriam que jejuar ali, ou seja, os 12 posteriormente, os 11 apóstolos iam ter que jejuar para que eles tivessem ali uma comunhão, uma aproximação ali espiritual do Senhor Jesus. E ele continua ali dizendo no versículo 36: e disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço do vestido novo para costurar em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Ele usa ali, irmãos, uma interpretação da costura. Eu acredito que a maioria que sabe que se pegar um pedaço de remendo novo e costurar ali em um pedaço de remendo velho, de uma costura ali, aquele remendo ou ele fica mais elástico, ou aquele remendo ele fica mais rígido, e o buraco acaba se tornando maior, o remendo. O Senhor estava falando acerca de quê? Da tradição judaica. Jejuar ali 3 vezes ao dia, orar ali 3 vezes ao dia, ali fazia parte da lei judaica. Os irmãos lembram da parábola do fariseu e do publicano? Quando o fariseu ele foi no templo lá, ele batia no peito e olhava para o publicano e falava: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como este publicano, nem como os demais homens. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo de tudo, eu dou o dízimo do cominho, da hortelã, e eu oro. Então ele justificava que ele servia a Deus pela lei, mas o Senhor ele queria o quê? Que as pessoas o servissem não pela lei, não pela obrigação, mas pelo coração. Então quando o Senhor estava falando que os seus discípulos ali não precisavam jejuar pela prática do judaísmo, ele usou o quê? Não se costura um pedaço de pano novo num pano velho. O Senhor ele faz a comparação: não se deita vinho velho em vinho novo. Então, irmão, nós entendemos que o Senhor estava ali quebrando ali tradições judaicas que eles faziam apenas ali para seguir a lei. O Senhor estava falando: não tem como juntar o judaísmo e o cristianismo, porque senão não vai ser cristianismo. O Senhor estava vindo com a nova aliança. O que é a nova aliança? O Novo Testamento. Quando o Senhor ele fala acerca de Novo Testamento, ele está falando acerca de nova aliança. Então o Senhor estava ali mostrando que não tinha como os discípulos dele, os cristãos, seguir algo que os judeus faziam ali pela tradição. Não, eles iam ter que jejuar um dia, eles iam ter que fazer a vontade de Deus ali com jejum um dia, mas ia ter que ser pelo coração, não por uma obrigação, não para seguir a lei da Torá ali, ou seguir a tradição principalmente dos judeus, amém? E o Senhor ele continua, ele fala acerca do vinho: não se deita vinho novo em odres velhos. Naquela época, irmãos, tinha um odre, era uma espécie de capanga, uma bolsa de couro, e essa bolsa de couro eles colocavam vinho dentro dela. Se aquela bolsa fosse muito velha e eles colocassem o vinho novo, o vinho não passou ele por uma fermentação maior. O que acontecia? Aquela bolsa ela ia rasgar. Por isso que diz no versículo 37: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-ão ao vinho, e os odres se estragarão. Os odres é a bolsa de couro, que se botasse um vinho novo demais ali, quando ele fermentasse, aquela bolsa ia rasgar. No verso 38, mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, porque ele tem mais resistência, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. O Senhor não estava dizendo aqui, irmãos, que agora para a questão do Novo Testamento, do Velho Testamento, do cristianismo e do judaísmo, ele estava falando que aqueles que seguiam a antiga aliança seria mais difícil para eles ali começassem a seguir
o cristianismo, que é a nova aliança, que é representado pelo vinho novo. Então, irmãos, eles iam ter dificuldade, e o Senhor ele usou essa passagem aqui para mostrar que eles iam ter dificuldade, porque o povo gostava mais do vinho novo, ou seja, do vinho velho. Eles estavam mais acostumados que com a antiga aliança, ou seja, com o Velho Testamento, com a Torá, com o judaísmo, com o farisaísmo. Então eles iam ter dificuldade, mas o Senhor estava mostrando que o cristianismo era diferente, o reino de Deus era diferente. Lembra dos fariseus? Como que eram os fariseus? Se alguém pecou, lembra da adúltera, ela pecou ali, eles tinham que apedrejar a mulher e o homem que fosse pego em adultério. O Senhor ele ia mais além, ele falava: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Lembra do Senhor Jesus ali, quando os fariseus ali, eles falavam acerca do roubo, do furto, acerca do adultério. O Senhor ele falava que nem precisava pecar, eles falavam que aquele que desejasse no seu coração já tinha pecado. Um exemplo, a mulher do próximo ali, no caso do adultério, eles não precisavam nem ter o contato com aquela mulher, nem ter o contato com aquele homem. Se desejasse no coração, já tinha pecado. Então o Senhor, quando ele veio com o cristianismo, porque não tinha como ali juntar o cristianismo com o judaísmo, porque não ia dar certo. Não tem como costurar o pano velho no pano novo, nem o pano novo no vestido velho. Não tem como deitar o vinho novo em odres velhos, nem o vinho velho em odres novos, porque senão não ia dar certo. Então, irmãos, o cristianismo ele é único, ele é Jesus, ele é amor, ele mostra o reino dos céus aqui, chegando na terra. Lembra quando o Senhor sai pregando e ele começa a falar assim: é chegado o reino dos céus. Todos nós sabemos que para ter um reino tem que ter um governo, tem que ter um rei, e este reino é Deus. Então o Senhor estava falando que aquele reino, ele chegava com atitudes, com palavras, e chegava também muito mais do que palavras, com atitudes, perdão, amor, compaixão. E o Senhor ele mostrava ali não somente a lei do judaísmo ali, mas o Senhor ele mostrava um amor diferente, porque o Senhor ele seguia a palavra de Deus não somente com palavras, mas também com atitudes. Como nós falamos da mulher adúltera, como nós falamos ali quando o Senhor fala acerca do adultério, que nem precisava ali ter um contato físico, mas se desejasse no seu coração. O Senhor ali também chegou com uma segunda chance. Já no judaísmo não, se a pessoa pecasse ali, dependendo do pecado, ela já era apedrejada, já era morta, já era excluída. Mas não, o Senhor ele veio mostrando primeiramente acerca do jejum. Não podia ser por uma tradição, não podia ser por obrigação, mas tinha que ser algo espontâneo. Depois que o noivo, Jesus Cristo, ele subisse aos céus, então os discípulos deveriam jejuar. Não poderia ter a tradição do judaísmo, do cristianismo, porque era diferente, é algo diferente. Por mais que nos nossos dias, vocês podem até observar, tem pastores, tem líderes, tem missionários que usam aquele, acho que é kippah o nome, usa a estola sacerdotal, uma estola. Aquilo, irmãos, faz parte do judaísmo. Não tem como misturar aquilo com o cristianismo, porque o cristianismo, irmãos, ele é totalmente diferente do judaísmo. Como sendo eu cristão, eu vou usar uma roupa de judeu, uma estola sacerdotal de judeu, eu vou usar o kippah. Como cristão, eu vou para o Muro das Lamentações. Lá em Jerusalém existe um muro. Para os irmãos verem a diferença, existe um muro. E lá naquele muro os cristãos ficam lá, os judeus, eles ficam batendo na sua cabeça, e eles falam uma palavra que eu esqueci o nome, e eles ficam batendo na sua cabeça naquele muro. E muitas vezes vai cristãos, pastores, vai lá para Jerusalém, e eles vão para os muros, e eles ficam batendo a sua cabeça naquele muro. Sabe o que eles estão dizendo quando eles batem aquela cabeça no muro? Eles estão falando: vem Messias, vem Messias, vem Messias. Só que o Messias, Jesus Cristo, ele já veio. E como eu que sou cristão, eu vou usar uma estola sacerdotal, uma roupa ali que eu estou mostrando que eu não sou cristão, eu sou um judeu. E como que eu vou lá para o Muro das Lamentações e eu vou bater: vem Messias, vem Messias. Talvez eu possa falar: volta Senhor Jesus, volta Senhor Jesus, mas falar para ele vir como se ele nunca tivesse vindo, eu não posso. Por isso, irmãos, não tem como misturar o judaísmo com o cristianismo. Porque o cristianismo ele é único, ele tem um Deus único, ele não pode ali ser alterado.
O próprio Senhor Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Então o caminho, ele é único, só tem uma forma: através de Jesus vocês vão até Deus. Não tem como eu juntar o judaísmo com o cristianismo. Não tem como ali eu pegar o quê? O pano velho e costurar no pano novo. Não tem como eu juntar aquilo ali que era lá dos judeus aqui nos cristianismos. Eu posso, irmãos, aqui aprender bastante coisa com os judeus, bastante mesmo, mas o judaísmo ali como religião não pode ser aqui acrescentado ao cristianismo. Igual muitas vezes a gente vê algumas igrejas têm aquele negócio de fazer a arca, pegar a arca da aliança, carregar a arca dentro da igreja, carregar a arca da aliança. Isso, então eu não posso ter aquelas práticas judaicas dentro da igreja, porque senão eu estou pegando o pano velho e costurando no pano novo. Eu estou pegando a antiga aliança e costurando na nova aliança. Porque se nós todos seguirmos o judaísmo, daqui a uns dias ele tinha a prática de sacrificar animais. Cristão não sacrifica animal, senão daqui a uns tempos se nós ficarmos imitando os judeus, daqui a um tempo tem o sacrifício de animais. Tem ali, daqui nós vamos estar dando 7 voltas ali em volta de algum lugar, simbolizando a queda do muro de Jericó. Não, o cristianismo é diferente. O jejum tem que partir do coração, o jejum tem que partir de você, para você ter uma comunhão maior com Deus. Quando Jesus estava aqui, precisava jejuar? Não. Por quê? Porque o noivo, ele estava aqui. E quando o noivo está nas bodas ali, não precisa, porque ninguém jejua na festa, ninguém jejua num casamento que simbolizava ali quando Cristo ali, ele estava aqui. E nós sabemos que esse mesmo Jesus, ele vai vir e buscar a igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu não posso ir para o muro das lamentações, bater minha cabeça lá em Jerusalém, bater minha cabeça no muro, porque aquilo ali simboliza que Jesus estava voltando. Eu não posso usar uma estola sacerdotal, que é aquele pano assim que usa, aquele pano que usa, porque senão eu vou estar errando. Eu não sou judeu, eu sou cristão. Não tem como. Não tem como eu fazer ali aqueles votos que algumas pessoas fazem de nazireu. Porque eu não sou judeu. Aquilo era para os judeus. Não tem como eu ser nazireu. Certa vez eu estava vendo uma mulher pregando, e ela falando assim: acabei de fazer o voto do nazireu, pedi para o meu marido. E ela falou: e agora? Eu não corto meu cabelo mais, já tem muito tempo. Aí quando eu fui ver, as pontas do cabelo da mulher era retinha. Eu falei: não tem como, como que ela está fazendo o voto do nazireu e ela está cortando as pontas? Não, o voto do nazireu tinha um determinado tempo, onde o homem ou a mulher, eles não tocavam no cabelo, e o cabelo crescia até. E para completar, ela falou: agora eu fiz mais um voto. E eu cheguei no meu marido e pedi para ele deixou, e eu ouvi esse testemunho. E ela falou: agora eu estou no voto de andar descalço, não ando mais calçado. Eu falei: mas não tem sentido isso. Nem judeu não vejo eles fazendo isso. De onde é que está tirando isso? Então, o cristianismo, ele não precisa acrescentar nada, precisa seguir aquilo que já foi escrito. Tudo já foi determinado. Lembra no final do livro de Apocalipse, fala que não pode ser acrescentado nada a este livro, porque senão tudo aqueles trem que eram de ruim, pragas, maldições, iriam sobre aquela pessoa. Então não pode diminuir e nem muito menos acrescentar. E quando nós vemos que o cristianismo, ele é único, tem um único caminho, irmãos, nós erramos menos, nós falhamos menos. Igual nós não vamos seguir esse negócio de andar descalço, nós não vamos fazer voto do nazireu, porque não tem como. Eu não sou judeu para fazer o voto do nazireu, não tem como. Então eu vou passar a seguir algo mais sólido, mais rígido. Eu tenho que jejuar assim, não porque eu sou um judeu, mas porque eu sou um cristão. O jejum me ensina a aproximação mais de Deus, me dá força espiritual. Eu não sigo tradições judaicas. Por quê? Porque eu sou cristão. E o noivo? O noivo já veio e ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Eu quero estar fazendo uma oração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, irmãos, lembre-se, quando os irmãos não entenderem uma passagem que a gente está falando, sobe mais um versículo. Não entendeu? Volta mais um versículo. Sempre usa a regrinha. Quem está falando,
para quem está falando e por que está falando. Nós vamos ver quem estava falando de início, os fariseus para o Senhor Jesus. Por que estava falando? Por causa acerca do jejum. E para quem eles, por que estava falando aquilo? Quando o Senhor ele traz a explicação, ele estava mostrando ali o porquê os seus discípulos não jejuavam, porque ninguém pode costurar um pano velho num pano novo, ninguém pode deitar um vinho novo num odre velho, porque senão o odre vai se rasgar, vai derramar o vinho. Então o cristianismo ele é único. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, como o nosso livro de fé, como o nosso manual de vida, nós falhamos menos. Nós temos uma igreja mais saudável, temos uma igreja mais ali estruturada na palavra de Deus. Por mais que não mostre ali muitas vezes, em muitas igrejas que foquem na palavra em números, mas vocês vão ver a pureza, vocês vão ver menos falso ensino, menos falsas revelações, menos engano, vocês vão ver menos pessoas doentes, porque muitas vezes se nós não tomarmos cuidado e começarmos a falar coisa que não está na Bíblia, as pessoas começam a adoecer, começam a ficar doentes espiritualmente. Mas quando se alimenta do alimento que permanece para todo sempre, é forte, é saudável, vence batalha, vence muralha e aprende a conviver melhor neste mundo, amém? Glória a Deus. Antes de estar orando, eu quero pedir que os irmãos orem por um irmão chamado Leandro. Ontem eu estava ali em casa, estava até de folga do serviço, e esse irmão me mandou um vídeo. Ele estava num cabeleireiro, esse cabeleireiro já veio aqui, e ele me mandou um vídeo, esse irmão pedindo para levar ele para internar em alguma casa de recuperação. Eu estava até deitado na hora que ele mandou aquele vídeo. Aquilo me sensibilizou muito, que eu estava até brincando com o neném, aí eu fiquei ali, a minha esposa saiu, eu falei, não, eu vou ter que ir atrás. Fui atrás, cacei esse homem até que eu encontrei ele. Eu falei, 8 horas eu venho aqui para nós irmos se internar. E depois voltei, quando eu chego na casa dele, ele já estava com as malas, as roupas dele, tudo indo lá na casa dele. E eu peguei, fui lá e deixei ele na casa de recuperação. E ele ficou lá, me agradeceu muito. E eu penso que os irmãos orem por esse irmão chamado Leandro, para que ele venha um dia sair recuperado. Ele disse que quando tiver sair, ele visita nós aqui na igreja. Achei ele catando reciclagem na rua, e ele ainda pagou um refrigerante para mim. Eu estava sem dinheiro. Ele: não, vou pagar um refrigerante. Você vai pagar? Ele: eu vou pagar um refrigerante. Ele pagou um refrigerante para mim, eu deixei ele lá. Já passei na casa dele umas 8 horas e deixei ele e vim para cá. E eu peço a oração dos irmãos, que um dia eu creio que ele vai vir aqui visitar a gente e contar o testemunho dele. Feche os vossos olhos, vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nessa noite, Senhor, para louvar e agradecer pelo Teu santo nome, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, sempre está nos esclarecendo, ó Pai, tudo acerca da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus, abençoar a vida de cada um, ó Pai, que veio no culto nesta noite, que veio aqui, Senhor, e participou deste culto de exposição da Tua palavra. Eu quero apresentar nessa noite, Senhor, os irmãos e irmãs que não puderam vir neste culto, Senhor, aqueles que fazem faculdade, aqueles que trabalham na fazenda, trabalham fora. Apresento também, Senhor, a vida do diácono Igor, diaconisa Lohane, que não puderam vir no culto nesta noite, Pai, mas eles pediram para nós apresentar a vida deles, ó Pai, ao Senhor Jesus, que nós estamos aqui apresentando, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, discernimento espiritual, ó Pai, para nós saber se os espíritos procedem de Deus ou não procedem, Pai, para que nós possamos compreender, ó Pai, tudo aquilo que vem da Tua parte e aquilo que não vem da Tua parte, Senhor. Nós apresentamos também, ó Pai, pessoas, Senhor, que estão passando por um momento de grande dificuldade, Senhor, pessoas que estão enfrentando problemas, Senhor, na vida. Nós te pedimos, Senhor, que todos os problemas possam ser resolvidos pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja o nosso juiz, que o Senhor seja, Senhor, aquele que julgue as nossas causas, ó Pai, porque sabemos que o homem, ele é falho, mas Deus não. Deus é justo. Deus, ele é justo juiz, e ele é juiz dos vivos e também dos mortos, ó Pai. Nós apresentamos também todos aqueles, ó Pai, que estão aí nas ruas, estão nos becos, nas vielas,
na rodoviária, que estão nos setores, ó Pai. Nós apresentamos a vida dessas pessoas, ó Pai, que elas possam ser alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, Pai, pelo Teu alimento físico e também espiritual, ó Deus. Eu apresento, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que saiu da sua casa nessa noite, veio aqui adorar e Te cultuar, Pai. Nós apresentamos, Senhor, todas as dores, todas as enfermidades, ó Pai, todos os problemas, ó Deus, que o Senhor venha curar no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, toda enfermidade, Pai, que toda dor, Senhor, venha ser tirada nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha sempre estar livrando do homem sanguinário, do homem violento, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abrindo as portas, Senhor, de emprego, Senhor, para aqueles que tanto precisam, Senhor, para aqueles que tanto pedem, tanto clamam, Senhor, por uma resposta, por uma saída, Senhor. Eu sei, ó Pai, a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos, Senhor, e nós Te pedimos nessa noite, nós Te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha ser o nosso juiz, que o Senhor, ó Pai, venha julgar as nossas causas, ó Pai. Eu Te peço nesta noite também, Deus, que o Teu Espírito Santo venha encher a nossa vida, o nosso coração, o nosso lar, onde nós estivermos, ó Pai, que todos possam ver o brilho do Espírito Santo, Deus. Eu Te peço nessa noite, Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nos dê sempre discernimento da Tua palavra, que nós não venhamos, Pai, ficar talvez doentes, esmurecidos, ó Pai, ali muitas vezes frustrados, Senhor Jesus, por muitos que usam a Tua palavra de forma errada e enganosamente, Senhor Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Evangelho ele é simples e é fácil de ser compreendido, Pai. Mas nos encha do Teu Evangelho puro, do Teu Evangelho verdadeiro, nos encha, Senhor Jesus, do Teu amor, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Estenda as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado mais esse culto no nome do Senhor Jesus. Vai, Senhor, amém.